Uma criança amada pelos deuses estava destinada a nascer. Essa era a profecia que desceu dos céus, no dia em que as gêmeas Brelo vieram ao mundo. Como se o próprio destino quisesse comprovar a veracidade da profecia, duas meninas nasceram naquela ocasião. Noxia, a irmã mais nova, cresceu se tornando uma jovem de deslumbrantes cabelos loiro-prateados, e de um sorriso encantador. Ainda muito cedo, despertou sua habilidade elemental, adquirindo a capacidade de manipular livremente a água. Por isso, todos passaram a chamá-la de a garota amada pelos deuses. Em contraste, havia Tanazia Brelov, a irmã mais velha. Durante um luxuoso baile da nobreza, o grande salão estava tomado por sussurros maldosos, direcionados à jovem de cabelos negros. Alguns nobres zombavam de seus cabelos escuros, os comparando à sujeira, enquanto outros criticavam sua expressão constantemente séria, afirmando jamais tê-la visto sorrir. Também comentavam que, ao contrário da irmã, Tanazia jamais havia despertado qualquer habilidade elemental digna de nota. As provocações rapidamente se transformavam em risos cruéis. Muitos se perguntavam, em tom de escárnio, como duas irmãs gêmeas poderiam ser tão diferentes. Enquanto uma parecia ter recebido as bênçãos de todos os deuses, a outra era vista como sua completa oposição. Em meio às luzes resplandecentes da festa de aniversário do príncipe herdeiro, Tanazia apertava a haste de sua taça de champanhe, com tanta força, que os nós de seus dedos estalaram completamente. Jamais imaginou que teria de suportar tamanhas humilhações, em um evento tão prestigioso. O peso dos olhares de todos parecia esmagá-la. O salão inteiro ria de Tanazia. A irmã mais nova possuía tudo, enquanto a irmã mais velha parecia não possuir absolutamente nada. Para a nobreza, as duas eram apenas uma divertida fonte de fofocas. Normalmente, quando já não conseguia suportar os cochichos e os olhares, Tanazia deixava o salão, provocando gargalhadas ainda mais altas entre os presentes. Naquele dia, porém, tudo mudou. Com um movimento brusco do braço, Tanazia lançou sua taça contra o chão. O cristal se estilhaçou com um estrondo violento, espalhando fragmentos reluzentes pelo piso polido. O som cortou completamente as conversas do salão, mergulhando todos em um silêncio absoluto. Sem demonstrar o menor sinal de arrependimento, Tanazia declarou friamente que sua mão apenas havia escorregado. Uma mulher próxima soltou um grito assustado e levou a mão ao peito. Tanazia voltou seus olhos escuros para o grupo de mulheres, que cochichava entre si. Naquele dia, porém, as coisas não aconteceriam como elas imaginavam. Ela avançou alguns passos, impondo sua presença sobre todas elas. Em seguida, se dirigiu ao grupo com frieza, deixando claro que havia percebido que estavam falando a seu respeito. Disse que não conseguiu ouvir direito o que haviam comentado e exigiu que repetissem cada palavra. A mulher estremeceu e recuou instintivamente, tremendo. Alegou que não havia dito nada. Com uma precisão glacial, Tanazia repetiu exatamente o que escutou. Segundo aquelas mulheres, uma delas era absolutamente perfeita, como se tivesse sido abençoada por todos os deuses. Ela deu mais um passo à frente, fazendo os cacos de vidro se quebrarem sob o salto de seu sapato. Em seguida, exigiu que revelassem o restante da comparação. Queria saber o que pretendiam dizer sobre a outra garota. A dama nobre começou a tremer, enquanto o leque em sua mão vibrava incontrolavelmente. Tanazia então afirmou que, ao mencionarem a outra, era evidente que estavam se referindo a ela. A mulher tentou se justificar de forma desajeitada, dizendo apenas que estava ansiosa para ver em que tipo de jovem refinada Tanazia se tornaria. Sem lhe dar a chance de continuar, Tanazia a interrompeu friamente. Declarou que jamais havia pedido a opinião de ninguém sobre sua pessoa, e que seria melhor que parassem de falar dela de maneira tão inconveniente. A nobre, completamente desconcertada, demonstrou indignação diante da resposta. Ignorando a reação da mulher, Tanazia voltou seu olhar para todo o salão. Sua voz ecoou com uma autoridade ameaçadora. Enquanto advertia todos os presentes, ela deixou claro que, se voltasse a ouvir alguém a difamando pelas costas, não se importaria com a identidade da pessoa, arrancaria sua garganta sem qualquer hesitação. Uma aura sombria pareceu envolver seu corpo. Enquanto fazia aquela declaração, ela afirmou que não tinha mais a menor intenção de permitir que aquelas pessoas continuassem a menosprezá-la. No início, ela sequer havia percebido que tinha despertado dentro do universo de um livro que leu em sua vida anterior.
A última lembrança que possuía era a de ter pedido demissão daquele emprego miserável e embarcado em uma viagem para aproveitar suas férias. Entretanto, pouco depois da decolagem, o avião em que viajava explodiu. Naquele instante, ela teve absoluta certeza de que havia morrido. Vozes desesperadas a puxaram de volta à consciência, a chamando repetidamente de Lady Thanasia. Ela abriu lentamente os olhos, completamente desnorteada, sem compreender quem era aquela tal de Thanasia. Quando recuperou totalmente a consciência, percebeu que havia reencarnado no corpo de outra pessoa, em um mundo completamente diferente. Ela estava deitada em uma cama luxuosa, com a cabeça envolta por faixas. Uma voz preocupada explicou que ela havia caído de um cavalo e que, considerando a gravidade do acidente, era um verdadeiro milagre que seus ferimentos não fossem ainda mais sérios. Mesmo assim, a dor física era insignificante, diante da avalanche de lembranças que inundava sua mente. Seu nome agora era Thanasia, sua irmã se chamava Noxia, e ambas pertenciam à família Brelov. Foi naquele momento que ela finalmente se lembrou de A Santa Amada. A obra havia sido extremamente popular em sua vida anterior, e contava a história de duas irmãs gêmeas completamente diferentes. Noxia, a irmã gêmea mais nova, era amada por todos. Já Thanasia, constantemente comparada à irmã, por não possuir nenhuma qualidade extraordinária, cresceu insegura e viveu durante toda a vida à sombra de Noxia. Com o passar do tempo, a Thanasia daquela história começou a invejar tudo que Noxia possuía. Ela passou a lamentar que os deuses tivessem concedido absolutamente tudo à irmã, enquanto a ela não haviam dado nada. Em sua mente, imaginava como tudo seria diferente, se tivesse nascido como Noxia, e desejava ser exatamente como ela. Então, a verdade se tornou evidente. Thanasia era a grande vilã do romance, a Santa Amada. Isso significava que ela havia reencarnado justamente naquela Thanasia. Surpreendentemente, essa descoberta não a chocou tanto quanto deveria. Talvez fosse porque ela era uma leitora ávida de romances de fantasia. Quase chegou a ficar impressionada consigo mesma. Mais importante ainda, isso significava que agora era uma jovem nobre. Diante de um grande espelho ornamentado, ela admirava o reflexo de uma bela garota de cabelos escuros que a encarava de volta. Não demorou para aceitar sua nova realidade. Ela havia morrido em sua vida anterior e não havia qualquer maneira de retornar a ela. E para sua própria surpresa, isso não a incomodava nem um pouco. Tendo nascido sem qualquer família, passou a vida inteira suportando uma existência solitária e miserável, sobrevivendo por um fio. Além disso, não se importava com a nova vida, na qual havia sido lançada, enquanto girava lentamente diante do espelho, contemplando o caimento impecável do magnífico vestido que usava, concluiu que qualquer roupa lhe caía perfeitamente. No romance, Thanasia estava presa ao próprio inferno que criou para si mesma. Se comparando incessantemente com Noxia, ela se aproximou do espelho para observar melhor o próprio rosto, embora se considerasse bastante bonita. Estava decidida a não viver como a Thanasia original. Mais tarde, se sentou à longa mesa da sala de jantar, apreciando uma refeição deliciosa. Não invejava a aparência, a personalidade nem as habilidades de Noxia, enquanto caminhava pelos jardins banhados pelo sol, usando um belo vestido e um elegante chapéu. Respirou profundamente o ar fresco. A paisagem era deslumbrante, e ela não via motivo algum para sentir inveja de quem quer que fosse. Afinal, já era uma jovem rica, bonita e de origem nobre. Um leve riso escapou de seus pensamentos, enquanto se alegrava com a própria sorte. Estava decidida a aproveitar todos os luxos, que jamais pôde experimentar em sua vida anterior. Contudo, aqueles dias tranquilos não duraram muito. Certa tarde, ela estava em seu quarto saboreando uma xícara de chá, enquanto pensava que já era hora de começar a planejar uma viagem. Atrás dela, duas criadas conversavam em voz baixa. Uma delas comentou que Lady Thanasia vinha agindo de forma um tanto estranha ultimamente. A outra concordou, observando que, desde a queda do cavalo, parecia ter se tornado uma pessoa completamente diferente. Após uma breve pausa, uma das criadas comentou que pessoas continuavam desaparecendo. A outra demonstrou curiosidade, levando a primeira a explicar que, segundo os rumores, esses desaparecidos estavam sendo usados em experimentos para criar uma arma viva. Ao ouvir aquelas palavras, Thanasia ficou completamente imóvel. A xícara de chá parou no meio do caminho até seus lábios.
A criada continuou dizendo que tudo isso estaria acontecendo no Império de Kalua. A mão de Tanazia tremeu, fazendo o chá quente transbordar da xícara e respingar sobre seu vestido. Alarmada, uma das criadas correu até ela, preocupada com o acidente. Tanazia respondeu, com a voz tensa, que estava bem. Em seguida, pediu que a criada repetisse o que havia acabado de dizer e explicasse o que estava acontecendo no Império de Kalua. Hesitante e visivelmente nervosa, a criada explicou que rumores vinham se espalhando por toda parte, afirmando que o Império de Kalua estava realizando experimentos para criar uma arma viva. Segundo essas informações, neste ano haviam desaparecido muito mais pessoas do que no ano anterior, e todos os desaparecidos teriam sido levados para Kalua. A outra criada rapidamente acrescentou que tudo não passava de boatos, e pediu que sua senhora não se preocupasse. Por dentro, porém, Tanazia estava em completo desespero. Foi naquele instante que ela se lembrou de um detalhe que havia esquecido: o Império de Arwen, onde se desenrolavam os acontecimentos de A Santa Amada, estava em guerra contra o Império de Kalua. O problema era que, após perder aquela guerra, Tanazia morria. Quem a matava era o vilão final do romance, Ascan. Ele havia sido uma vítima submetida aos experimentos cruéis de Kalua, mas conseguiu sobreviver. Como resultado, despertou um poder que o transformou no ser mais forte do mundo, e ao mesmo tempo, em um monstro desprovido de qualquer compaixão. Tanazia se esforçou para se acalmar, obrigando sua respiração a voltar ao ritmo normal. Ainda havia tempo. Ascan conseguiu escapar do laboratório quando tinha 15 anos, porém, por causa de suas roupas miseráveis, foi confundido com um escravo e vendido para Arwen. Era exatamente isso que acontecia no romance. Como Tanazia e Ascan tinham a mesma idade, aquele acontecimento deveria ocorrer naquele mesmo ano. Ela se levantou bruscamente, fazendo a cadeira raspar contra o chão. Sem perder um instante, exigiu saber onde ficava o mercado de escravos da capital, pois precisava ir até lá imediatamente. A criada piscou, confusa, sem compreender o motivo daquela ordem repentina. Antes que pudesse terminar de expressar sua dúvida, Tanazia interrompeu, afirmando que não havia tempo a perder. Enquanto caminhava em direção à porta, ordenou que a carruagem fosse preparada imediatamente. Nesse instante, uma batida interrompeu seus movimentos. Uma voz masculina pediu licença do lado de fora. A porta rangeu ao se abrir, revelando um jovem vestido com roupas simples e bastante gastas, compostas por uma camisa e um colete, que já haviam conhecido dias melhores. Mantendo a cabeça baixa em sinal de respeito, ele informou que havia preparado a água do banho. Conforme lhe foi ordenado, Tanazia ficou imóvel outra vez, incapaz de desviar os olhos do rapaz, os cabelos negros como obsidiana, os profundos olhos dourados. E visível acima da gola da camisa, a antiga inscrição tatuada em seu pescoço, fizeram seu coração disparar. Ela mal conseguia acreditar no que via, e tomada pelo choque, perguntou seu nome. O jovem ergueu lentamente o olhar, e com uma expressão calma, respondeu que seu nome era Ascan. A mente de Tanazia entrou em completo tumulto. Ela se perguntou como Ascan havia acabado trabalhando daquela maneira. Aquilo jamais aconteceu no romance. Embora Santa Amada mencionasse sua fuga do laboratório, em nenhum momento era dito que ele serviu como escravo na casa Brelov. Perdida em seus pensamentos, Tanazia mantinha o senho profundamente franzido, enquanto observava o jovem parado diante de si. Entretanto, a Santa Amada ainda não havia sido concluída quando ela o leu em sua vida anterior. Talvez aquele fosse um acontecimento da história, que simplesmente nunca chegou a ser revelado, e considerando que já pretendia procurar Ascan, talvez devesse considerar uma sorte ele já estar diante dela. Ascan curvou respeitosamente a cabeça, permitindo que os cabelos escuros cobrissem parcialmente seus olhos. Com a voz baixa e completamente desprovida de emoção, informou que, caso não houvesse mais nenhuma ordem, gostaria de se retirar. Tanazia piscou algumas vezes, despertando de seus próprios pensamentos, e autorizou sua saída, sem hesitar. Ascan se virou imediatamente e deixou o cômodo, com passos rápidos e silenciosos. Observando a porta se fechar atrás dele, Tanazia teve a impressão de que ele mal podia esperar para se afastar dela. Ao lado, sua criada pessoal mexia inquieta no avental. Claramente intrigada, ela comentou que a jovem realmente pretendia simplesmente deixá-lo ir embora daquela forma.
Tanazia se voltou para a criada, sem compreender o que ela queria dizer. Percebendo a reação da patroa, a criada se apressou em dizer que não era nada importante, desviando o olhar logo em seguida. Tanazia apenas se surpreendeu ao ver a criada dispensar Ashkan muito mais cedo do que de costume. Ao ouvir esse comentário, estreitou os olhos. Em sua mente, surgiu a inquietante possibilidade de que a Tanazia original tivesse feito algo terrível contra ele, antes de ela renascer naquele corpo. Como suas lembranças permaneciam nebulosas desde o acidente de cavalo, ela tentou descobrir o que costumava acontecer entre os dois. A criada hesitou por um instante, mordendo o lábio inferior. Percebendo sua relutância, Tanazia a incentivou com delicadeza, garantindo que não ficaria zangada, e explicando que conhecer a verdade talvez ajudasse a recuperar suas memórias. Com a voz trêmula, a criada finalmente revelou que, desde o primeiro encontro, Tanazia sempre desprezou Ashkan. Costumava dizer que não suportava sequer olhar para seus cabelos negros. À medida que a confissão prosseguia, um frio inquietante se espalhou pelo estômago de Tanazia. A criada contou ainda que ela obrigava Ashkan a buscar pessoalmente a água para seu banho, mesmo havendo torneiras capazes de encher a banheira sem qualquer esforço. Além disso, sempre que estava de mau humor, o castigava com chicotadas. Tanazia permaneceu completamente imóvel, sentindo o sangue gelar nas veias. Naquele instante, compreendeu horrorizada que praticamente assinou sua própria sentença de morte. Não era de admirar que Ashkan a odiasse a ponto de atravessar seu coração com uma espada. Logo outra percepção aterradora surgiu em sua mente. Ela começou a suspeitar de que talvez tivesse sido justamente a responsável por enviar Ashkan de volta para Kalua. No romance, Ashkan conseguia escapar do laboratório de Kalua e atravessar a fronteira rumo a Arwen, mas, por alguma razão, acabava sendo capturado e levado de volta. Tanazia lembrava vagamente que o livro explicava o motivo, porém, os detalhes haviam desaparecido de sua memória. O que ela sabia era que Ashkan já guardava profundo ressentimento contra ela. Se estivesse envolvida naquele acontecimento, sua situação seria verdadeiramente desesperadora. Enquanto afundava nesses pensamentos, a criada interrompeu seu desespero, ao perguntar se ela ainda pretendia visitar o mercado de escravos no dia seguinte. Sem hesitar, Tanazia recusou a ideia de forma categórica. Decidiu que não pisaria naquele mercado. Não podia desperdiçar a segunda chance de vida que recebeu. Precisava encontrar uma maneira de escapar daquele destino cruel. Naquela noite, pela primeira vez desde que despertou no mundo de A Santa Amada, Tanazia sonhou. O sonho parecia menos uma fantasia e mais uma lembrança reprimida. Ela viu a Tanazia original diante do jovem Ashkan, acorrentado no mercado de escravos. Assim que o observou, reconheceu imediatamente a antiga inscrição gravada em seu pescoço, e as dezenas de fórmulas mágicas tatuadas por todo o seu corpo, marcas deixadas pelos experimentos destinados a transformá-lo em uma arma viva. A Tanazia original percebeu que haviam concedido uma habilidade especial a uma pessoa comum. Tomada pela ganância, concluiu que, se desvendasse o segredo daqueles caracteres antigos e das fórmulas inscritas no corpo de Ashkan, também poderia adquirir uma habilidade elemental, assim como Noxia, que possuía o poder de controlar a água. Entretanto, aquele poder pertencia exclusivamente a Noxia, algo que a verdadeira Tanazia jamais seria capaz de obter. Ainda assim, a Tanazia original acreditava firmemente que poderia conquistar essa habilidade. Ao desvendar o mistério das inscrições no corpo de Ashkan, foi assim que ela iniciou uma série de experimentos secretos sobre ele, ocultando tudo de todos, pois aquelas práticas eram absolutamente ilegais. O primeiro objetivo era descobrir qual era a habilidade especial de Ashkan. Então o sonho mudou de cenário. Um quarto escuro e escondido surgiu diante de seus olhos. Nele, a Tanazia original permanecia de pé, segurando um chicote, enquanto Ashkan estava amarrado. Respirando com dificuldade, seu corpo se encontrava coberto de suor e sangue, que escorriam juntos por sua pele marcada. Observando o rapaz naquela condição, a Tanazia original apenas lançou um sorriso de desprezo, completamente convencida de que não havia qualquer utilidade em ele continuar negando a verdade. Pelas fórmulas gravadas em seu corpo, era evidente que ele já não era um ser humano comum. Ashkan permaneceu em silêncio, seus olhos dourados ardendo em desafio. Tanazia então ordenou que ele mostrasse do que realmente era capaz. Diante da recusa em responder,
ela estalou o chicote. O som ecoou pelo aposento úmido, enquanto Ascan soltava um grunhido de dor. De repente, sua pele endureceu e adquiriu um brilho metálico. Thanasia interrompeu o movimento, os olhos arregalados de fascínio. Ao se aproximar, tocou o braço dele. A superfície estava fria e completamente rígida. Ela compreendeu que aquela era a habilidade de transformar todo o corpo em aço. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Com um poder como aquele, Ascan seria capaz de enfrentar dezenas, até centenas de inimigos sem morrer, independentemente de quantos ataques recebesse. Ninguém conseguiria sequer deixar um arranhão em seu corpo. Ela ergueu o chicote mais uma vez, decidida a descobrir por quanto tempo ele conseguiria manter aquela transformação. Enquanto o chicote voltava a estalar repetidas vezes, e a respiração de Ascan se tornava cada vez mais pesada e irregular, a Thanasia que observava aquele sonho, e desejava desesperadamente despertar dali. Num sobressalto, ela abriu os olhos e se sentou na cama. Seu peito subia e descia rapidamente, enquanto o suor frio cobria sua pele. As imagens desapareceram aos poucos, e ela percebeu que aquilo não havia sido apenas um sonho, mas uma lembrança de antes de renascer naquele corpo. A antiga Thanasia não apenas havia torturado Ascan, como também o utilizou como objeto de experimentos, exatamente da mesma forma que o Império de Kalua fez. E, caso tudo tivesse continuado daquela maneira, era muito provável que ela acabasse o vendendo de volta para Kalua. Thanasia apertou o cobertor com força ao concluir que, naquele ritmo, Ascan certamente a perseguiria em busca de vingança. Determinada a mudar aquele destino, decidiu que precisava fazer com que ele deixasse de guardar rancor contra ela. Ela afastou as cobertas, saiu às pressas pelos corredores da mansão, e seguiu até os aposentos dos criados. Ao chegar, abriu bruscamente a porta de um quarto pequeno e apertado. Ascan, ao ouvir seu nome, ele ergueu a cabeça, surpreso. Ele estava se lavando. Assim que a viu, se virou lentamente, mantendo o corpo tenso. Sua postura demonstrava cautela, como se esperasse que ela lhe entregasse mais alguma tarefa. Thanasia percebeu o leve estremecimento em seus movimentos. Ficou claro para ela que Ascan ainda tinha medo de sua presença. Ela não podia culpá-lo, afinal, sabia muito bem o quão cruel havia sido com ele. Ainda assim, decidiu que, daquele momento em diante, tudo seria diferente. Com um tom que tentava soar casual, explicou que não era nada importante. Informou que ele seria transferido para dentro da mansão, e passaria a morar em um quarto limpo e adequado. Ascan permaneceu olhando para ela, completamente confuso. Não conseguia compreender o significado daquela mudança repentina. Thanasia então afirmou com firmeza que ele não precisava mais se preocupar com nada dali em diante. A Santa Amada era um romance inacabado. Assim, ela mudaria a história da maneira que desejava. Thanasia encarou os olhos dele, e declarou que, a partir daquele dia, ele seria seu pajem. Então, ela sorriu. Era uma expressão sincera, algo que a antiga Thanasia jamais teria demonstrado, determinada a reescrever aquela história. Para que ela tivesse um final verdadeiramente feliz, ela reafirmou sua decisão. Thanasia Brelor pronunciou a ordem. Sua voz era firme, mas já não carregava a crueldade que antes a definia. Diante dela, Ascan permaneceu em silêncio. Embora a tensão em seus ombros fosse evidente, ele não conseguia esconder o quanto detestava aquela ideia, ou talvez, pensou Thanasia com certo divertimento, ele simplesmente não estivesse fazendo o menor esforço para ocultar seus sentimentos. Mas ela o compreendia, observando sua expressão cautelosa. Thanasia refletiu que qualquer pessoa odiaria ser forçada a permanecer ao lado de alguém que a havia atormentado durante tanto tempo. Ainda assim, ele não podia desobedecer às suas ordens. Com um gesto vago em direção à porta, Thanasia ordenou que ele reunisse todos os seus pertences, pois seria transferido imediatamente para seus novos aposentos. Ascan respondeu de forma rígida, aceitando a ordem. Enquanto o observava se afastar, um plano começou a tomar forma na mente de Thanasia. Ela sabia que ele odiava tudo aquilo, mas esperava que suportasse a situação por mais algum tempo. Em seus pensamentos, prometeu a si mesma que manteria Ascan ao seu lado e compensaria todos os erros que a antiga Thanasia havia cometido contra ele. Antes que ela despertasse naquele corpo, ela seria tão gentil com ele que, um dia, ele esqueceria completamente o quanto a desprezou. Pouco tempo depois,
Ascan retornou carregando um embrulho, assustadoramente pequeno nas mãos. Ele informou que já havia terminado de arrumar seus pertences. Tanazia piscou surpresa, a rapidez da tarefa a deixou intrigada. E seu olhar recaiu sobre o minúsculo pacote que ele carregava. Aquilo era tudo que possuía. Ao receber a confirmação, ela franziu a testa e o examinou de cima a baixo. Então percebeu algo ainda mais preocupante. Durante todo o inverno, Asca havia usado apenas aquelas roupas finas. Ele confirmou o fato sem demonstrar qualquer emoção. As palavras dele pareciam ter trazido um frio ainda maior para o ambiente. Tanazia balançou a cabeça com firmeza. Aquilo era simplesmente inaceitável. Primeiro, ela decidiu providenciar roupas novas para ele. Se voltando para uma criada próxima, Tanazia ordenou que chamasse o alfaiate. A serva prontamente concordou e partiu para cumprir a tarefa. Ascan deu um pequeno passo à frente, visivelmente desconfortável. Ele tentou afirmar que estava bem daquela forma, mas Tanazia o interrompeu antes que pudesse continuar. Ela declarou que não poderia permitir que seu pajem se vestisse de maneira tão precária. Seu olhar se suavizou em seguida, e ela acrescentou que, dali em diante, ele deveria parar de chamá-la de mestre. Em vez disso, deveria tratá-la como Lady Tanazia, ou simplesmente, minha senhora. Ela então se certificou de que ele havia compreendido a instrução. Mais tarde naquele mesmo dia, Tanazia reuniu todos os funcionários da mansão no salão principal. Diante deles, anunciou que, a partir daquele momento, Ascan passaria a trabalhar como seu pajem, e a acompanharia em todos os lugares. Uma série de respostas nervosas ecoou pelo salão, algo que não escapou à sua percepção. Internamente, Tanazia suspirou, ao perceber exatamente o que todos estavam pensando. Ainda assim, se tranquilizou ao lembrar que pretendia tratar Ascan com toda a gentileza possível, para alcançar o futuro feliz que tanto desejava. Pouco depois, a alfaiate chegou carregando fitas métricas e amostras de tecido. Ao se aproximar, ela perguntou educadamente se deveria começar tirando as medidas de sua senhora. Tanazia o corrigiu imediatamente, explicando que não precisava de roupas novas naquele dia. Apontando para Ascan, esclareceu que as roupas seriam feitas para seu pajem. A alfaiate assentiu e começou o trabalho. Mediu cuidadosamente os ombros, os braços e o restante do corpo de Ascan, murmurando breves pedidos de licença, enquanto ajustava a fita métrica. Enquanto isso, Tanazia folheava um catálogo de modelos. Após analisar algumas opções, apontou para um elegante traje ajustado, que estava em alta na moda atual, e concluiu que ficaria excelente nele. Em seguida, ela voltou sua atenção para duas criadas que observavam por perto, e pediu que cuidassem do cabelo de Ascan. As duas aceitaram a tarefa e se aproximaram dele. Inicialmente hesitantes, começaram a pentear seus rebeldes cabelos negros. Uma delas não conseguiu esconder a surpresa, ao notar como seus fios eram macios. Ascan permaneceu imóvel durante todo o processo, com uma expressão rígida e desconfortável. Enquanto as criadas cuidavam dele, parecia uma estátua sendo polida contra a própria vontade. Após uma longa sequência de ajustes, medições e trocas de roupa, Ascan finalmente saiu detrás do biombo. Vestia um impecável traje escuro, que se ajustava perfeitamente ao seu porte físico. Seus cabelos agora estavam cuidadosamente arrumados, revelando por completo seus brilhantes olhos dourados. Os olhos de Tanazia se arregalaram diante da transformação. A alfaiate, orgulhosa do resultado, chamou sua atenção para o trabalho concluído. O observando atentamente, Tanazia admitiu para si mesma que o investimento realmente havia valido a pena. Logo depois, pediu às criadas que levassem os demais conjuntos de roupas para o quarto de Ascan. Quando a noite chegou, o jantar foi servido no grandioso salão de refeições. Tanazia ocupava a cabeceira da longa mesa, enquanto Ascan estava sentado à sua direita. A mesa se encontrava repleta de pratos sofisticados e fartos, um contraste enorme em relação às refeições simples, às quais ele provavelmente estava acostumado. Com um sorriso caloroso, Tanazia observou que ele devia estar faminto, e o incentivou a comer à vontade. Ascan pegou os talheres, mas seus movimentos eram rígidos e inseguros. Ao tentar cortar a carne em seu prato, a faca escorregava repetidamente contra a porcelana. Foi então que Tanazia percebeu o problema. Ela concluiu que ele tinha dificuldades para utilizar uma faca de jantar. Imediatamente, chamou uma criada próxima, e pediu que cortasse a comida para ele.
A criada concordou e começou a preparar a refeição. Com gentileza, Tanazia explicou que, naquele dia, ele poderia comer a comida já cortada. No entanto, recomendou que praticasse o uso da faca, sempre que tivesse oportunidade, pois precisaria dominar aquela habilidade, já que passaria a jantar ao seu lado com frequência. Ascan respondeu mecanicamente, que havia entendido. Desejando despertar um pouco mais de entusiasmo nele, Tanazia sugeriu que os dois fizessem uma caminhada após o jantar, para ajudar na digestão da refeição. Sim, minha senhora, veio a mesma resposta monótona de sempre. Tanazia conteve um suspiro. Enquanto levava um gole de água aos lábios, ele permanecia completamente indiferente a tudo, o que a deixava cada vez mais frustrada. Durante toda a refeição, as únicas palavras que saíram de sua boca haviam sido simples respostas formais dirigidas a ela. Tanazia acreditava que ele ficaria feliz ao receber luxos, que jamais teve a oportunidade de desfrutar antes, mas isso claramente não estava acontecendo. Ela voltou a observá-lo. Ascan continuava comendo, porém, seu rosto permanecia inexpressivo. Parecia alguém completamente desprovido de emoções. Ainda assim, ela esperava que ao menos o passeio pudesse lhe proporcionar algum prazer. O ar noturno do jardim estava fresco e agradável. Tanazia seguiu pela trilha de pedras, enquanto o suave farfalhar de seu vestido era o único som que acompanhava seus passos. Ela pensou que talvez devessem avançar um pouco mais para dentro do jardim. Pouco depois, parou diante de troncos de árvores, cercado por sebes repletas de flores. Ao encontrá-lo, se sentou e deu leves tapinhas no espaço vazio ao seu lado, convidando Ascan a ocupar o lugar. Ascan hesitou por um breve instante, antes de se sentar ao lado dela. Tanazia ergueu o olhar para o céu, um vasto manto de veludo escuro, salpicado por incontáveis estrelas cintilantes. Com voz suave, comentou que daquele lugar era possível observar as estrelas com clareza, e esperou que ele também apreciasse a vista. Ela aguardou pacientemente, desejando que a beleza daquela noite fosse capaz de atravessar as barreiras que cercavam o coração dele. Também esperava que ele reconhecesse o quanto o céu estava belo. O silêncio, porém, se prolongou entre os dois, pesado e desconfortável. Então Ascan falou. Sua voz saiu baixa, carregada de desconfiança. Ele acreditava que ela havia mudado de estratégia. Confusa, Tanazia se virou para encará-lo. Pela primeira vez naquela noite, Ascan retribuiu o olhar. Seus olhos dourados eram frios e rígidos. Ele relembrou que Lady Tanazia o havia pedido ajuda para roubar a habilidade elemental de Lady Noxia, e que, caso isso não fosse possível, deveria matá-la. O sangue pareceu desaparecer do rosto de Tanazia. Com firmeza, Ascan declarou que não faria aquilo, independentemente de quantas tentativas ela fizesse para persuadi-lo. Sua decisão não mudaria. Tanazia ficou paralisada, horrorizada. A revelação a atingiu como um golpe. Ela não conseguia acreditar que a antiga Tanazia tivesse pedido algo tão terrível. Uma onda de culpa inundou seu coração. Percebeu o quanto havia sido tola. Deveria ter esclarecido aquilo muito antes mesmo de começar a tratá-lo com gentileza. Respirando fundo, ela se virou completamente na direção dele. Então, com sinceridade, pediu desculpas a Ascan. A reação foi imediata. Ascan estremeceu levemente, enquanto seus olhos se arregalavam de choque. Tanazia continuou falando, e sua voz tremia de sincera culpa. Ela reconhecia que havia tornado a vida dele extremamente difícil, e pediu desculpas por tudo que havia dito e feito. Explicou que, após cair do cavalo, perdeu as memórias, e por isso, não se lembrava de tudo que o fez sofrer. Enquanto observava as próprias mãos, ela acrescentou que já não odiava Noxia. Habilidades elementais e assuntos semelhantes não tinham mais importância para ela. Em seguida, pediu que ele esquecesse aquele pedido absurdo que havia feito no passado. Ao erguer o olhar novamente e encontrar a expressão confusa dele, garantiu que não o atormentaria mais. Era uma promessa. Ascan permaneceu em silêncio por alguns instantes. Seu semblante se contraiu em um franzir de testa, enquanto uma das mãos se fechava em punho sobre o joelho. Com a voz rouca, ele quis saber se aquela promessa era verdadeira. Logo depois, desviou o olhar e cerrou a mandíbula. Para a surpresa de Tanazia, ele confessou que preferia ser chicoteado e insultado como antes. Tanazia piscou, completamente atonita. Gestos de bondade como aqueles
murmurou Ascan sombriamente, apenas o deixavam inquieto. A desconfiança de Ascan era muito mais profunda do que ela havia imaginado. Mudando de cena, ela começou a se perguntar se não seria melhor simplesmente se afastar completamente daquela história. Com um gemido abafado, afundou ainda mais na cadeira. Talvez conseguisse sobreviver se fugisse para algum lugar distante, mas logo descartou a ideia. Brelov Orlan, o chefe da casa Brelov, jamais permitiria algo assim. Ela conseguia imaginá-lo gritando ordens, para que a encontrassem imediatamente, enviando grupos de busca para trazê-la de volta à força. Além disso, tinha apenas 15 anos. Viajar sozinha não seria nada fácil. Enquanto refletia desesperadamente sobre o que precisava fazer para mudar o próprio destino, uma voz gentil interrompeu seus pensamentos. Martella pediu que Lady Thanasia resolvesse o problema, que acabou de explicar. Piscando algumas vezes, Thanasia ergueu a cabeça e encarou Martella, a governanta da casa Brelov. A mulher apontava para um quadro negro coberto por complexas equações mágicas. Thanasia concordou e prestou atenção. Enquanto olhava para o quadro, percebeu o tamanho do problema. Ela estava tão perdida em seus pensamentos, que não prestou atenção alguma à aula. Ao observar as fórmulas escritas com giz, porém, ficou surpresa. A questão era incrivelmente simples. Ela resolveu a solução rapidamente, apenas observando o quadro. Martella e ficou surpresa, e depois voltou os olhos para Thanasia, completamente espantada. A governanta perguntou se ela havia resolvido toda aquela equação mentalmente. Se sentindo um pouco constrangida, Thanasia admitiu que sim, mas explicou que utilizou uma fórmula diferente. Logo começou a escrever na folha de papel. Segundo ela, o cálculo ficava muito mais simples daquela maneira. Enquanto preenchia o papel com novos símbolos e fórmulas, uma dúvida surgiu em sua mente. Como ela sabia tudo aquilo? Sem encontrar uma resposta, apenas continuou. Pouco depois, concluiu os cálculos com confiança. Martella arregalou os olhos diante do resultado. A governanta soltou uma exclamação de puro espanto, ao contemplar a solução diante dela. Martella já sabia que sua senhora era excepcional, mas aquilo estava muito além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Thanasia demonstrou surpresa genuína diante daquela afirmação. Martella explicou que, até então, não havia conseguido dissuadi-la de seus objetivos, já que ela sempre demonstrou uma determinação inabalável. No entanto, naquele dia considerava indispensável destacar algo importante. Sem dar mais explicações, ela colocou nos braços de Thanasia uma pilha de livros grossos. Thanasia começou a folheá-los calmamente, página após página, analisou os conteúdos apresentados. Após alguns instantes, concluiu que conseguia resolver todos os problemas contidos naquelas obras. Martella então revelou que aqueles eram livros didáticos, de fórmulas mágicas avançadas. Com uma expressão extremamente séria, ela lembrou que Thanasia jamais havia estudado formalmente qualquer um daqueles conteúdos. Em seguida, enfatizou o significado daquela descoberta. Para Martella, Lady Thanasia era um verdadeiro prodígio da matemática. Por isso, acreditava que ela deveria parar de desperdiçar seu tempo estudando feitiçaria ou magia elemental. A observação levou Thanasia a refletir, como tudo sempre lhe pareceu tão natural. Ela nunca havia questionado essa capacidade. Naquele sonho, ou talvez naquela memória distante, ela foi capaz de decifrar instantaneamente os antigos caracteres e as fórmulas mágicas inscritas no corpo de Ascan. Na história original, Thanasia conhecia os experimentos realizados em Kalua para criar uma arma viva, justamente porque conseguia compreender todas aquelas fórmulas mágicas. Entretanto, a Thanasia original jamais desenvolveu esse talento além desse ponto. Ela desperdiçou anos estudando áreas para as quais não possuía aptidão alguma, tudo na tentativa de se tornar semelhante a Noxia. Martella, percebendo que sua senhora finalmente começava a entender, exclamou com entusiasmo. Segundo ela, se utilizasse adequadamente esse dom extraordinário, Lady Thanasia poderia se tornar a maior estudiosa de toda a Aran. Logo em seguida, corrigiu a própria afirmação. Na verdade, acreditava que ela poderia se tornar a maior estudiosa de todo o continente. A possibilidade era tão inesperada que Thanasia precisou de alguns instantes para assimilá-la. Uma nova perspectiva acabava de surgir diante dela. Martella confirmou sua convicção, afirmando que isso seria perfeitamente possível.
desde que Tanazia deixasse de esconder seu talento. Além disso, tinha certeza de que, se Lord Orlan descobrisse essa habilidade extraordinária, ficaria absolutamente radiante, e não pouparia recursos para financiar seus estudos. Diante dessas palavras, um sorriso surgiu nos lábios de Tanazia. Após refletir brevemente, ela decidiu permitir que seu pai fosse informado sobre tudo aquilo. Ela gostaria de vê-lo feliz por sua causa. Não havia motivo para repetir as mesmas escolhas que Tanazia havia feito no romance. Aquilo poderia ser outra forma de mudar seu destino. Agora que parecia existir outra maneira de escapar de seu destino trágico, ela se sentia bastante esperançosa. Enquanto caminhava pelo jardim, apreciando o ar fresco, chegou à conclusão de que havia variáveis demais para confiar seu futuro apenas aos sentimentos de Ascan por ela. Ela precisava encontrar uma forma de se defender. Então, ao virar uma esquina cercada por uma grande sebe, ouviu um grito de alerta. Uma voz avisou para que tomasse cuidado. Antes que pudesse reagir, uma grande quantidade de água caiu sobre ela, com um estrondo de respingos. Seu vestido ficou completamente encharcado. Gotas de água escorriam incessantemente. Tanazia limpou a água dos olhos, e avistou uma garota parada diante dela, com uma expressão horrorizada. Noxia, a irmã mais nova de Tanazia e a heroína da adorada obra Santa Amada. O Ascan correu imediatamente para seu lado, trazendo uma toalha, e perguntando se ela estava bem. Tanazia respondeu que estava bem e agradeceu. Então olhou para Ascan e observou que ele também parecia completamente molhado. Noxia pediu desculpas apressadamente, com evidente nervosismo. Explicou que, embora fosse difícil de acreditar, aquilo não havia sido intencional. Mantendo a calma, Tanazia afirmou que estava bem. A reação tranquila deixou Noxia surpresa. Ela piscou algumas vezes, claramente esperando uma explosão de raiva. Tanazia voltou a tranquilizá-la, enquanto secava o rosto. Aquela situação também havia acontecido no romance. Algumas criadas haviam insistido para que Noxia demonstrasse sua habilidade elemental. Apesar de ainda ser uma iniciante, ela tentou atender ao pedido e acabou cometendo um erro. Se recordando dos acontecimentos da história original, Tanazia concluiu que aquilo não passou de um acidente, e disse para Noxia não se preocupar. Noxia assentiu energicamente, visivelmente aliviada. Mesmo assim, Tanazia aconselhou gentilmente que não era uma boa ideia praticar suas habilidades naquele local. Explicou que visitantes poderiam passar por ali e acabar sendo atingidos acidentalmente pela água. Noxia reconheceu que ela tinha razão, admitiu que não havia pensado nessa possibilidade. Nesse momento, uma das criadas deu um passo à frente e interveio, declarando que a culpa não era de Lady Noxia. Exatamente, outra criada concordou imediatamente. Elas haviam insistido para que Noxia demonstrasse sua habilidade. Tanazia lançou-lhes um olhar severo antes de repreendê-las. Pela reação delas, ficou claro que sabiam muito bem o que haviam feito de errado. A criada encolheu os ombros e admitiu a culpa. Tanazia então as advertiu firmemente, para que nunca mais pedissem a Noxia que exibisse sua habilidade. Independentemente do lugar ou da situação, elas sabiam melhor do que ninguém que Noxia era gentil demais para recusar um pedido desses. As criadas hesitaram e trocaram olhares nervosos, percebendo a falta de resposta imediata. Tanazia endureceu ainda mais o tom de voz. Ela deixou claro que não pretendia repetir a advertência. As duas rapidamente confirmaram que haviam entendido. Noxia, mexendo inquietamente nos dedos, agradeceu em voz baixa. Surpresa, Tanazia quis saber o motivo daquele agradecimento. Noxia explicou, de forma tímida, que estava agradecendo por Tanazia ter aceitado suas desculpas, e por ter falado em seu lugar. Tanazia descartou a questão com um gesto despreocupado. Para ela, aquilo não era nada demais, e não havia motivo para exageros. Em seguida, se despediu e se virou para sair. No entanto, quando Tanazia já estava se afastando, um pensamento surgiu na mente Noxia. O rosto de Tanazia parecia abatido havia alguns instantes. Noxia não conseguia entender o motivo, e se perguntou se será que havia feito algo para magoá-la novamente. Quando Tanazia retornou ao próprio quarto, Ascan estava a acompanhando. A Tanazia ordenou que ele retirasse o colete e a camisa. Ascan ficou imóvel por um instante. Enquanto isso, ela começou a vasculhar as gavetas em busca da caixa de remédios. As feridas em suas costas chamaram sua atenção. Afinal,
Aquelas marcas haviam sido causadas por ela, era melhor aplicar uma pomada antes que acabasse infeccionando. Após alguns instantes de procura, finalmente encontrou um pequeno frasco. Aquilo deveria bastar. Quando se virou, se deparou com uma cena inesperada. Ascan já havia obedecido à ordem de retirar a camisa, mas havia algo estranho. Ele estava ajoelhado no chão, com a cabeça baixa e sem camisa, com o corpo exposto. A visão a deixou chocada. Então ela se lembrou, no sonho que teve anteriormente, havia chicoteado o torso nu dele, para testar sua capacidade de endurecer o corpo como aço. Por causa daquela lembrança, Ascan provavelmente interpretara o pedido para tirar a camisa, como um sinal de que seria castigado novamente. Tanazia soltou um longo suspiro. Em seguida, se aproximou dele e se ajoelhou ao seu lado. A tensão na voz de Ascan era evidente, enquanto ele observava seus movimentos, claramente sem compreender suas intenções, sem dar muita importância à reação dele. Tanazia abriu o frasco, mergulhou os dedos na pomada, e começou a aplicá-la cuidadosamente, sobre os vergões vermelhos espalhados por suas costas. Ela explicou que estava apenas tratando seus ferimentos, e pediu que permanecesse imóvel enquanto terminava o curativo. Era uma pomada para prevenir infecções, então não deveria causar ardência, embora a gentileza demonstrada a Ascan tivesse se provado inútil no fim das contas, suas feridas não podiam ser simplesmente ignoradas. Por isso, a bondade demonstrada a Ascan era, em parte, uma forma de se proteger contra o que poderia acontecer no futuro. No entanto, na maior parte do tempo, tudo não passava de um impulso momentâneo. Mais uma vez, ela refletiu sobre uma maneira de evitar uma morte certa. Sentada à sua mesa, encarou uma folha de papel em branco, enquanto inúmeros pensamentos corriam por sua mente. A possibilidade de usar sua habilidade para impedir a guerra surgiu novamente em seus pensamentos. Se um conflito não eclodisse entre Kahlua e Arwen, muitas coisas mudariam. Antes de tudo, a casa Brelov não cairia em ruína. Dessa forma, ela continuaria sob sua proteção, e não haveria qualquer possibilidade de Ascan, um general do Império Inimigo, acabar tirando sua vida. Além disso, se conseguisse ajudar Ascan a evitar a captura e o retorno ao laboratório, as tentativas de Kahlua de criar uma arma viva poderiam fracassar. Ascan havia desempenhado um papel crucial para o sucesso daquele experimento. Tudo dependia de como ela utilizaria sua habilidade. Esse era o ponto mais importante. Enquanto a pena riscava o papel repetidamente, nenhuma ideia realmente boa lhe ocorria. Mesmo após muito pensar, não conseguia encontrar uma solução viável naquele momento. Ela cochilou, e sua cabeça acabou tombando sobre a mesa. Sua dama de companhia chamou suavemente. Ao ouvir a voz, ela despertou assustada e viu a criada pairando ao seu lado, com uma expressão preocupada. A criada estava preocupada com o fato de ela ter adormecido sobre a mesa, e queria saber se estava tudo bem. Tanazia esfregou os olhos, e admitiu que passou a noite inteira pensando em várias coisas, acabando por cair no sono sem perceber. Explicou que havia apenas cochilado por um momento, e então observou o comportamento inquieto da criada. Curiosa sobre o motivo de sua visita, a criada explicou que Lord Orlan Brelov havia solicitado sua presença para o jantar daquela noite. Enquanto falava, já se dirigia ao guarda-roupa para preparar suas roupas, dizendo que a ajudaria a se trocar antes da refeição. Ao ouvir o nome de Lord Orlan Brelov, Tanazia piscou algumas vezes. Orlan Brelov era seu pai. Enquanto limpava delicadamente seu rosto com a mão, Tanazia se perguntou por que ele desejava jantar com ela tão de repente. A ideia a deixava nervosa, pois seria a primeira vez que encontraria seu pai, desde que chegou àquele mundo. Orlan Brelov era conhecido por sua mente afiada, temperamento calmo e excepcional talento para os negócios. Sob sua liderança, a Casa Brelov conquistou enorme prestígio e reconhecimento, embora sua imagem pública fosse a de um homem frio e distante. Em particular, ele era um pai afetuoso e dedicado às suas duas filhas. Com um rangido suave, as portas do salão de jantar se abriram. Tanazia apertou o tecido do vestido entre os dedos, tentando acalmar a própria ansiedade. Se convencendo de que tudo correria bem, decidiu apenas agir da forma mais natural possível. Sentado na cabeceira da mesa estava um homem extremamente bonito, de cabelos claros e traços marcantes. Ele ergueu o olhar assim que ela entrou no salão. Ao vê-la, Orlan a convidou calmamente para se sentar. No instante seguinte, Tanazia congelou.
a surpresa tomou conta de seus pensamentos. Ela não conseguia entender por que seu pai parecia tão jovem. Então uma lembrança do conteúdo do livro surgiu em sua mente. A obra mencionava que Orlan havia se casado com sua mãe quando ambos ainda eram bastante jovens, antes de ela falecer prematuramente. Se desculpando pela demora, Tanazia se esforçou para manter a calma enquanto se sentava. Ela comentou que imaginava que ele teria alguns assuntos para resolver naquele dia. Com tranquilidade, ele próprio explicou que realmente tinha compromissos, mas decidiu adiá-los. O motivo era simples: havia preparado um presente para ela. Surpresa! Tanazia inclinou levemente a cabeça. Nesse momento, um criado se aproximou e colocou sobre a mesa uma caixa revestida de veludo. Ele abriu a caixa, revelando um colar deslumbrante, adornado com joias cintilantes que capturavam a luz de todos os ângulos. Ao vê-lo, Tanazia não conseguiu esconder o espanto. Martela havia contado a Orlan que ela demonstrou um talento extraordinário no estudo das fórmulas mágicas. Com um leve tom de orgulho na voz, ele explicou que aquele era um presente de congratulação por sua conquista. Também expressou o desejo de que ela gostasse da lembrança. Enquanto falava, ele a observava com um olhar caloroso. Orlan então aconselhou Tanazia a começar a refletir seriamente sobre o que desejava se tornar no futuro. Garantiu que ficaria feliz em apoiá-la em qualquer caminho que escolhesse seguir. A atitude inesperada o comoveu profundamente. Tanazia se sentiu tocada por sua consideração e agradeceu sinceramente ao pai. Ao pensar nisso, percebeu que Orlan havia adiado seus próprios compromissos apenas para lhe entregar o presente pessoalmente. Ele poderia simplesmente tê-lo enviado para seu quarto, mas escolheu estar presente naquele momento. Satisfeito com sua reação, Orlan sorriu e comentou que ficava feliz por ela ter gostado. Ao observá-lo, Tanazia concluiu que ele era um pai ainda mais dedicado do que imaginava. Noxia então a parabenizou do outro lado da mesa. Ela comentou que as joias eram lindíssimas, e acrescentou que certamente ficariam maravilhosas em Tanazia. Pouco depois, Noxia se lembrou de um acontecimento importante que se aproximava. Ela mencionou que o baile de aniversário do príncipe herdeiro seria realizado em breve, e sugeriu que Tanazia usasse o colar naquela ocasião. No mesmo instante, os pensamentos de Tanazia dispararam. Ela se recordou imediatamente da importância daquele evento. O baile de aniversário do príncipe herdeiro era justamente o local onde Noxia e o protagonista masculino do romance haviam se encontrado pela primeira vez, e o protagonista masculino daquela história era ninguém menos que o próprio príncipe herdeiro, Roel. Desde aquele primeiro encontro, os dois passaram a cultivar sentimentos um pelo outro. Com o passar dos anos, o afeto cresceu cada vez mais, e quando alcançaram a idade adulta, acabaram se apaixonando profundamente. Tanazia, naturalmente, era a vilã destinada a separá-los. No entanto, uma nova possibilidade surgiu em sua mente. Se, em vez de tentar destruir aquele romance, ela o apoiasse, suas chances de sobreviver poderiam aumentar consideravelmente em comparação ao destino, que a aguardava caso continuasse interferindo na relação dos dois. Com esse pensamento, ela voltou sua atenção para a irmã. Tanazia ofereceu o colar a Noxia, sugerindo que ela o usasse. Noxia piscou, surpresa com a oferta. Percebendo a reação da irmã, Tanazia explicou apressadamente que não estava dizendo que desejava usar o colar para si mesma, apenas acreditava que a joia combinaria perfeitamente com Noxia. Em seguida, acrescentou que estava oferecendo o acessório, porque achava que seria uma excelente escolha para o baile. Embora grata pela gentileza, Noxia tentou recusar. Tanazia, porém, insistiu. Ela afirmou que o colar ficaria ainda mais bonito em Noxia, e se inclinando para frente, sugeriu também ajudá-la a escolher um vestido que combinasse com a joia. Na verdade, Tanazia não tinha qualquer desejo de chamar a atenção durante o baile. Seria muito mais vantajoso garantir que Noxia se tornasse o centro das atenções naquela noite, e que seu primeiro encontro com Roel fosse um grande sucesso. Ao ouvir aquilo, os olhos de Noxia brilharam. Ela ficou radiante ao saber que Tanazia realmente estava disposta a ajudá-la a escolher um vestido. Tanazia confirmou que faria isso com prazer, caso a irmã desejasse. Noxia não conseguiu esconder a empolgação e abriu um largo sorriso, demonstrando toda a sua felicidade. Observando a cena, Orlan soltou uma leve risada. Para ele, as duas irmãs pareciam muito mais próximas do que imaginava. Em seguida, se dirigiu a Tanazia e afirmou
que não havia necessidade de entregar o colar à irmã. Então, se voltou para um dos criados, e ordenou que fosse confeccionado um segundo colar idêntico ao primeiro. Tanazia ficou agradavelmente surpresa, ela não esperava por aquilo e se sentiu satisfeita com a proposta. Noxia, tomada pela empolgação, quis saber quando elas iriam às compras para escolher vestidos. Tanazia respondeu que poderiam ir quando Noxia desejasse. A resposta fez Noxia comemorar alegremente. Orla observou as filhas com um sorriso gentil, e sugeriu que continuassem a conversa enquanto jantavam. As duas concordaram, e Noxia soltou uma risada animada. De repente, Tanazia se virou para Ascan e soltou um sorriso, o pegando de surpresa. A observando, Ascan fechou o punho. Ele não conseguia compreender o que se passava pela mente de Tanazia. Mais tarde, enquanto dormia, ele se virou de um lado para o outro na cama, mas o sono continuava a evitá-lo. Sem perceber, sua mente voltou aos pesadelos que o atormentavam constantemente. O som de algo sendo destruído ecoou ao seu redor. Ele corria desesperadamente. Então, uma voz fria ressoou na escuridão, o chamando pelo nome. Aska acreditava que poderia fugir, mas as figuras encapuzadas que surgiam ao seu redor deixavam claro que não haveria escapatória. Segundo aquelas figuras sombrias, nem mesmo a morte seria suficiente para libertá-lo do império de Kalua. Enquanto existisse, ele jamais conseguiria escapar de suas garras. Ascan despertou sobressaltado, ofegando intensamente. Após recuperar um pouco o fôlego, se sentou na cama e esfregou o rosto cansado. Desde que escapou do laboratório, não teve uma única noite de sono verdadeiramente tranquila. Todas as noites eram consumidas pelos mesmos pesadelos, nos quais aqueles homens encapuzados o perseguiam sem descanso. Tentando se acalmar, ele se levantou da cama e caminhou até o guarda-roupas. Ascan disse a si mesmo que Lady Tanazia estava sendo gentil com ele apenas por capricho, enquanto estendia sua mãe em direção à bolsa. No entanto, não havia como saber por quanto tempo aquela gentileza duraria. Ele segurou a pequena bolsa, e Ascan concluiu que não deveria esperar nada dela, desde o momento em que Lady Tanazia Brelov descobriu o que ele realmente era. Vinha aguardando uma oportunidade para escapar da mansão Brelov. Afinal, seria extremamente difícil para as pessoas enviadas por Kalua se infiltrarem na residência de uma família nobre de alto escalão de Arun, como a Casa Brelov. Ele permanecia naquele lugar apenas porque acreditava que era seguro. Assim que encontrasse um destino confiável e reunisse dinheiro suficiente para a viagem, partiria na primeira oportunidade que surgisse, desde que pudesse fazê-lo sem ser capturado. Até lá, precisava apenas resistir. Ascan caminhava pelo corredor, seus passos ecoando suavemente. Ao virar uma esquina, encontrou o caminho bloqueado por dois criados. Eles estavam encostados na parede, exibindo sorrisos de escárnio. Os homens zombaram dele, comentando que sua vida parecia estar indo muito bem agora, que havia se tornado um pajem. Também insinuaram que ele havia se tornado importante demais para se misturar com pessoas como eles. Ascan os reconheceu imediatamente. Eram os criados com quem costumava dividir o quarto. Ele parou e abaixou levemente a cabeça, tentando ignorá-los. Porém, quando tentou passar, um deles jogou uma ferramenta em sua cabeça. Ascan sentiu a dor no mesmo instante. A ferramenta caiu no chão, manchada de sangue. O criado então começou a gritar, o acusador e o chamando de arrogante e de pedaço de lixo. Outro criado, mais nervoso, tentou parar o companheiro e demonstrou preocupação com a possibilidade de Ascan contar ao mestre o que haviam feito. O primeiro declarou que não se importava, caso isso acontecesse. Afirmou que não hesitaria em partir o crânio de Ascan ao meio. Ascan ajeitou as roupas e os encarou calmamente. Com tranquilidade, observou que, da próxima vez, eles deveriam avisá-lo antes de fazer algo daquele tipo. Graças à brincadeira deles, suas roupas agora estavam manchadas. O comentário apenas enfureceu ainda mais o criado. O homem avançou alguns passos, e em seu rosto havia uma expressão de fúria, enquanto insinuava que o rapaz acreditava ser um nobre, apenas por estar usando roupas um pouco mais elegantes. Continuou dizendo que talvez Ascan pensasse que sua aparência agradável lhe garantiria uma vida confortável para sempre. Contudo, segundo ele, não demoraria para que a mestre o abandonasse. Ascan permaneceu olhando para o homem sem sequer piscar. O outro criado finalmente interveio, pedindo que ele parasse.
ele comentou que Ascan sempre havia sido um sujeito um tanto estranho. Ascan continuou em silêncio. Por dentro, porém, uma energia perigosa começava a fervilhar. Ele recordou a si mesmo, de um conselho que recebeu, que ele era como uma bomba relógio. Sempre que suas emoções saíam do controle, havia o risco de destruir tudo ao seu redor em um instante. Se utilizasse seu poder, poderia tirar uma vida sem o menor esforço. O problema era que não conseguia controlar essa força depois que ela era liberada. Uma vez solta, ela só parava quando tudo que estivesse diante de seus olhos fosse destruído. Ascan conteve a própria irritação. Não estava realmente enfurecido por algo tão trivial, mas aquilo ainda o incomodava um pouco. Também não conseguia imaginar em que momento alguém poderia acreditar que Thanasia o abandonaria. Uma voz fria e carregada de fúria cortou a tensão que pairava no corredor. Todos viraram a cabeça imediatamente para a extremidade do corredor. Thanasia estava ali, com o olhar afiado e imponente. Os criados empalideceram instantaneamente. O aparecimento da jovem senhora os deixou visivelmente aterrorizados. Ela explicou que veio procurá-lo, porque havia ocorrido uma mudança repentina em sua agenda. Enquanto falava, se aproximava lentamente do grupo. Ao observar a cena diante de si, demonstrou surpresa por se deparar com um espetáculo tão lamentável. Os criados tentaram se explicar, mas as palavras se transformaram apenas em pedidos desesperados de desculpas. Um após o outro, se curvaram freneticamente. Thanasia, porém, declarou friamente que eles estavam se desculpando com a pessoa errada. Seu olhar se voltou para Ascan, e ela logo percebeu um corte fino em sua cabeça. Pela aparência do ferimento, concluiu que ele havia sido atingido por algum objeto que os criados haviam arremessado. Tomados pelo pânico, os servos se voltaram imediatamente para Ascan. Entre lágrimas e tremores, admitiram que não tinham a intenção de machucá-lo, e que haviam perdido o controle por causa do próprio temperamento. Ascan apenas desviou o olhar e murmurou que estava tudo bem. Então, Thanasia anunciou em um tom muito mais grave que todos prestassem atenção ao que diria. Ela deixou claro que não era uma pessoa gentil. Se aproximando dos criados, estreitou os olhos e os encarou com uma pressão sufocante. Declarou que, se algum deles fosse pego novamente colocando as mãos em alguém que lhe pertencia, deveria estar preparado para enfrentar as consequências. Os criados estremeceram sob aquele olhar impiedoso. Após se certificar de que haviam compreendido o aviso, Thanasia ordenou que desaparecessem imediatamente, antes que ela mudasse de ideia. Agradecendo repetidamente, os servos se levantaram às pressas e fugiram pelo corredor como ratos assustados. Thanasia observou os dois se afastarem, antes de voltar sua atenção para Ascan. Em seguida, perguntou como estava o ferimento. Ascan respondeu que não passava de um simples arranhão. Thanasia soltou um leve suspiro de descrença. Para ela, aquilo estava longe de ser apenas um arranhão. Então o encarou diretamente nos olhos, o lembrando de algo importante. Ascan era seu pajem, alguém que estava sob sua proteção e responsabilidade. Por isso, segundo ela, ele não tinha permissão para se machucar sem sua autorização. Ascan ficou completamente atônito diante daquelas palavras. Com firmeza, Thanasia declarou que aquilo era uma ordem. Em resposta, Ascan apenas baixou a voz e confirmou sua obediência. Sem intenção de perder mais tempo, Thanasia afirmou que primeiro cuidariam adequadamente do ferimento, e Noxia estava esperando por eles. Ao saber que Thanasia e Noxia estavam prestes a sair, Ascan quis saber para onde iriam. Thanasia explicou que ela e Noxia pretendiam comprar vestidos para usar no baile imperial. Diante disso, Ascan sugeriu que poderia ficar para trás e tratar sozinho do próprio ferimento. A sugestão deixou Thanasia confusa. Ela não entendia por que ele faria isso. Em seguida, explicou que ele também precisava mandar confeccionar uma roupa apropriada para o baile, já que igualmente participaria do evento. A revelação deixou Ascan completamente surpreso, ao descobrir que também compareceria ao baile imperial. Mais tarde, naquela mesma tarde, o grupo se encontrava na mais refinada boutique da capital. Ascan permanecia um tanto desconfortável dentro de um refinado traje social sob medida. Enquanto um alfaiate ajustava cuidadosamente os punhos de sua roupa, Thanasia mandou pegar broches e abotoaduras, o instruindo a experimentar aqueles acessórios. Seu pajem fica bem com qualquer coisa, comentou Noxia entre risadinhas. Isso faz com que o investimento em seu guarda-roupa realmente valha a pena. Com um sorriso radiante,
Ela acrescentou que Tanazia também possuía um excelente senso de moda. O vestido que a irmã havia escolhido para ela mais cedo havia lhe agradado muito. Tanazia respondeu com um leve sorriso, satisfeita por ter ajudado. Em seguida, se voltou para a atendente da loja e informou que ficaria com aquele traje para seu pajem. A funcionária confirmou prontamente a escolha de Lady Brelor. Tanazia então pediu que Ashkan voltasse a vestir suas próprias roupas. Ashkan assentiu respeitosamente, obedecendo à ordem de sua senhora. Com isso resolvido, restava apenas escolher o vestido dela. Ela soltou um suspiro. Embora gostasse de fazer compras, admitia para si mesma que aquela atividade podia ser bastante cansativa. Nesse momento, a atendente chamou a atenção de Lady Brelor e lhe mostrou uma fileira de vestidos cuidadosamente selecionados. A funcionária explicou que haviam preparado modelos semelhantes aos que ela costumava usar. Tanazia imediatamente franziu a testa. Os vestidos eram exageradamente cheios de babados e ornamentos. Em sua opinião, aquelas roupas combinariam muito mais com Noxia do que com ela. Na história original, Tanazia costumava imitar tudo que Noxia fazia, mas seus gostos já não eram os mesmos. De forma direta, ela explicou que suas preferências haviam mudado, e que não usava mais vestidos daquele estilo. Seu olhar percorreu a loja, até parar em um manequim posicionado em um canto. Ali havia um vestido elegante e sofisticado, de linhas simples e refinadas. Tanazia apontou para a peça, demonstrando claramente sua preferência. Surpresa! A atendente observou que aquele vestido era bastante diferente do estilo que ela costumava escolher. Ainda assim, acreditava que a peça lhe cairia muito bem, caso desejasse experimentá-la. Tanazia, porém, não viu necessidade de experimentar, decidiu imediatamente que levaria aquele vestido. Noxia não conseguiu esconder a surpresa e o descontentamento. Ela observou que Tanazia havia passado tanto tempo escolhendo seu vestido e também o traje de Ashkan, mas agora estava decidindo o próprio vestido sem sequer prová-lo. Mesmo assim, Tanazia não se daria ao trabalho de experimentar o próprio vestido. Bastava uma rápida olhada para saber que a peça lhe cairia perfeitamente. Tanazia deu de ombros. Além disso, estava se sentindo bastante cansada naquele momento. Diante da insistência de Noxia, ela acabou concordando. Tanazia soltou um suspiro e informou que gostaria de acertar a conta. A atendente respondeu respeitosamente, informando que serviria um pouco de chá enquanto elas aguardavam. As duas permaneceram sentadas. Ao fazer o pedido, Tanazia escolheu um chá preto gelado. Noxia pediu a mesma bebida. Pouco depois, uma empregada se aproximou carregando uma bandeja. Suas mãos tremiam visivelmente, enquanto ela servia as bebidas. A jovem colocou o chá preto gelado sobre a mesa. Tanazia agradeceu e estendeu a mão para pegar a xícara. Enquanto observava a empregada, percebeu o quanto ela parecia nervosa. A atitude da funcionária lhe causou estranheza. De repente, a empregada perdeu o controle da bandeja. Com um respingo repentino, a xícara tombou, derramando o chá gelado diretamente sobre o vestido de Tanazia, e a empregada soltou um grito de desespero. Em pânico, ela exclamou que aquilo era terrível, e pediu imediatamente que alguém trouxesse um pano para limpar o chá. Noxia se levantou de um salto, tomada pela preocupação, querendo saber se Tanazia estava bem, embora tivesse sido pega de surpresa. Tanazia garantiu que não havia problema. Ao baixar os olhos, viu que seu vestido estava completamente encharcado. Antes que pudesse pegar um guardanapo, uma sombra surgiu diante dela. Ashkan apareceu ao seu lado e se ajoelhou imediatamente ao lado da poltrona, com evidente preocupação. Ele quis saber se Lady Tanazia havia se machucado. Surpresa com sua repentina aparição, ela respondeu que estava bem. Sem perder tempo, Ashkan retirou um lenço limpo do bolso e começou a secar vigorosamente o chá derramado sobre o vestido dela, concentrado apenas na tarefa. Ele passou o lenço repetidas vezes sobre o tecido. Embora a mancha ainda permanecesse visível, pelo menos a roupa já não estava tão úmida. Ele foi realmente minucioso, pensou Tanazia, o observando. Era normal que um pajem realizasse esse tipo de tarefa, mas aquilo ainda lhe parecia estranho. Ela se perguntou se essa sensação existia porque sempre tinha visto Ashkan se manter cauteloso e em guarda na sua presença. Agora, ele estava agindo exatamente como um pajem exemplar, e de alguma forma, aquilo parecia bastante reconfortante. Movida por um impulso repentino,
Tanazia estendeu a mão e afagou a cabeça de Ascan. Ao sentir o toque, Ascan congelou no mesmo instante e ergueu o olhar para ela, os olhos arregalados pela surpresa, e a Tanazia sorrindo, sem querer, chamou Ascan de adorável, em voz alta.